Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Estas são as três perguntas que revelam a crise existencial do ser humano. Sim, porque o ser humano, por si mesmo, ele não pode ser em tempo algum autossuficiente, prepotente, arrogante. Ele não pode se exaltar em si mesmo e dizer que é o tal, que é perfeito, que é alguém incorruptível. Não. Ele tem essas três questões em si, procurando uma resposta eficaz para que, através de respostas eficazes, tudo faça sentido para ele. Mas ele não encontra isso em tempo algum no mundo. Não adianta procurar na filosofia, na sabedoria humana, no conhecimento tecnológico ou espiritual. Não adianta procurar em religiões, seitas, heresias, que você não vai encontrar isso em tempo algum. Ninguém vai conseguir encontrar. Então, essas três questões trazem angústia para o ser humano. Porque quando ele não consegue encontrar uma resposta eficaz para essas três perguntas, ele se sente mal, ele se sente só, perdido, vazio, sem perspectiva de vida e futuro, sem esperança. Então, tudo isso angustia o corpo, a alma e o espírito da pessoa. E ela se vê perdida por causa disso. Mas hoje eu vou falar aqui a resposta para essas três perguntas. Quem sou, de onde vim, para onde vou. E são respostas sérias e eficazes. Você vai entender isso hoje, claramente. De forma que de hoje em diante você não vai precisar mais procurar essas respostas. Porque essas respostas vão ser dadas para você, que vive com essa crise existencial, que muitas das vezes é profunda e deixa o ser humano sem ter um sentido na vida. Porque quando essas respostas não são encontradas, a pessoa fica com essas respostas sem serem respondidas. Ele não encontra resposta para essas perguntas. Mas hoje eu vou te mostrar claramente a resposta para cada uma dessas três perguntas. Então, para fazer isso, eu vou ler aqui uma música da banda Cates Barneia, que se chama Gênesis. E na primeira estrofe aqui dessa música, dessa letra aqui, eu vou ler e você vai entender um pouco a respeito disso. Então, a estrofe inicia assim, ó. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Então, para a pergunta, você me pergunta quem sou, ele responde, sou nascido de Deus. Então, quando alguém é nascido de Deus, tudo faz sentido. Tudo tem uma razão para viver. A razão principal é quando a pessoa é nascida de Deus. Quando a pessoa é nascida de Deus, o próprio Deus, nessa pessoa, traz vida, traz viva esperança, traz perspectiva de vida e futuro, traz as respostas eficazes que o mundo não consegue dar. O próprio Deus traz paz para essa pessoa, justificação para essa pessoa. Então, essa pessoa começa a viver em Deus algo que ela nunca tinha experimentado antes. E Deus na vida dela faz sentido, dá sentido à vida dessa pessoa. De forma que ela não precisa mais de nada, a não ser do próprio Deus em si para sempre.
Deus é suficiente para essa pessoa. Com certeza. Então, a resposta é essa. A resposta para onde estou? Ele diz aqui, ó, estou no centro de sua vontade. Então, o homem se realiza em Deus quando ele está no centro da vontade de Deus. Quando a vida dele gira em torno da centralidade de Cristo. A graça de Cristo basta, é suficiente para essa pessoa. Ela não precisa mais de coisa alguma, a não ser isso. Então, ela, quando está no centro da vontade de Deus, ela já sabe onde está. E isso é importantíssimo para a vida dela. Porque ela nunca mais vai estar em outro lugar a não ser no centro da vontade de Deus, onde ela encontrou um propósito para a sua vida. Esse propósito é o próprio Deus, onde ela está no centro da vontade dele. Isso é bom. E a pergunta, para onde vou? Ele diz aqui, ó, o vento sopra onde quer, assim sou eu. Sou eu. Então, ele vive, eu posso dizer assim, ele vai para onde o vento soprar. É assim que se define a vida de quem encontrou essa resposta. Para onde vou? A resposta é, ele vai para onde o vento soprar. Isso pode não parecer muita coisa, mas é muita coisa assim. Ele é direcionado pelo vento. E isso é bom. Ele não tem parada certa, digamos assim. Mas ele sabe que o vento vai levar ele para um lugar onde ele possa cumprir um propósito na sua vida. Isso é importante. Então, quando alguém pergunta quem sou eu, de onde vim, para onde vou, essas perguntas já foram respondidas aqui por essa simples estrofe, por essa simples letra que eu li aqui. Essa é a verdade, pessoal, que as pessoas precisam entender. Quando uma pessoa entender isso, ela vai ter sentido para a sua vida. Com certeza. Ela vai ter uma viva esperança. Ela vai ter uma perspectiva de vida e futuro. Ela vai viver com um propósito. E esse propósito vai se cumprir dia após dia. Ela vai ter em si a alegria da salvação. E a alegria que Deus coloca no coração dela é a alegria verdadeira. É a paz permanente. É uma vida justificada, salva, com liberdade na consciência. Então, isso é eficaz. Essa é a resposta que as pessoas precisam entender hoje. Precisam encontrar hoje essas respostas que eu estou dando aqui. Eu espero que elas aceitem essas respostas como as respostas eficazes para as suas vidas hoje. Para que nunca mais elas possam perguntar para ninguém ou para alguém quem sou, de onde vim, para onde vou. Às vezes, na crise existencial, ela se faz essa pergunta e não encontra as respostas. Nem nela mesma e nem em ninguém. Em tempo algum. Mas, quando ela procura a resposta em Deus, em Cristo Jesus, ela encontra. E é a resposta eficaz que as pessoas precisam hoje. É essa. É a única. Então é isso que nós devemos entender. Agora eu vou ler aqui uma outra letra, que é da banda Oficina G3, que se chama
perfeita união. Hoje está escrito assim, na primeira estrofe. Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Do pó veio o homem, e ao pó vai voltar, e suas riquezas vão ficar. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e a sua origem retorna novamente. A vida e seus ciclos, formas que retornam ao princípio. Deus e o homem, perfeita união. Então, a perfeita união para qualquer pessoa hoje que esteja viva no século XXI é o próprio Deus. Isso significa o quê? Que o homem tem que se unir a Deus novamente, para que assim se estabeleça uma perfeita união, uma comunhão, uma coexistência entre Deus e o homem. O homem tem que subsistir em Deus. É assim que é. Então, por quê? Porque é em Deus que nós existimos, nos movemos. É Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, quando a perfeita união acontece entre Deus e o homem, isso só vai gerar bons resultados na vida do homem, boas consequências. É isso que está faltando em muitas pessoas hoje. Porque muitas pessoas hoje são mais amigas dos prazeres do que de Deus. São mais amigas dos prazeres, ou seja, são mais amigas de coisas efêmeras e passageiras. E não são amigas de Deus. É aí que está o grande erro e a grande falha da humanidade hoje. Não ter perfeita união com Deus não traz nenhum bom resultado para ninguém. Pelo contrário, só más consequências. Só angústia, solidão, desespero, inquietações, perguntas sem respostas. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Não há resposta para isso na filosofia humana, na sabedoria humana não existe essa resposta. Mas quando acontece a perfeita união entre Deus e o homem, ele encontra essa resposta sim. É uma resposta bem simples e esclarecedora, que não vai deixar dúvida nele em tempo algum. Vai deixar sim certeza e convicção de que entre Deus e o homem existe uma perfeita união. Essa perfeita união tem que voltar a acontecer na vida de bilhões de pessoas hoje que estão separadas de Deus. Estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus neste mundo. Alguém pode continuar vivendo assim? Não, não pode. Então, é preciso entender isso hoje. E aí, aqui numa outra estrofe dessa mesma música, já escrito assim, ó. O que nos resta se não retornarmos aos princípios? Deus e o homem, perfeita união. Então, o que resta para a humanidade hoje, de forma geral, é retornar aos princípios. Qual é o princípio para o qual a humanidade tem que retornar? Deus e o homem, perfeita união. Esse é o princípio fundamental, essencial. Esse é o princípio que, sem dúvida alguma, falta na vida das pessoas. Muitas pessoas ainda não têm isso ainda. Então, o que nos resta, se não retornarmos aos princípios? Deus e o homem, perfeita união. Então, essa unidade entre o homem e Deus tem que voltar a existir novamente. A humanidade tem que se reconciliar com Deus para que essa perfeita união possa existir novamente entre Deus e o homem. Aí sim, o homem vai ter sentido na sua vida, vai ter uma razão de viver, vai ter um motivo, vai ter uma viva esperança pela qual ele viva. Viva em perfeita união com Deus.
Então, é preciso que aconteça a reconciliação das pessoas com Deus hoje. E eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso claramente. Esse texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim, ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vou repetir. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, toda a humanidade hoje tem que se reconciliar com Deus. Esse é o pedido feito aqui, ó. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É necessário demais se reconciliar com Deus. A humanidade não pode perder essa oportunidade de se reconciliar com Deus. De fazer com que em sua vida possa existir uma perfeita união entre você e Deus a partir de hoje, através da reconciliação. A reconciliação é algo urgente. Reconciliai-vos já com Deus hoje, agora. É preciso fazer isso, para que assim você encontre as respostas. Para que você não tenha mais dúvida. Para que você tenha certeza e convicção. Para que em seu corpo, alma e espírito exista uma perfeita união com Deus, seu Criador, e com o seu Filho, Jesus Cristo, pelo qual você pode ter vida e viva esperança. O propósito da sua vida está em Cristo Jesus e em Deus. Através dessa perfeita união, através dessa reconciliação, tudo isso acontecerá. E você irá enxergar, você irá ver, você irá pensar, você irá viver de acordo com Deus e com Cristo Jesus. Com certeza. Isso é importante demais, pessoal. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. O que eu falei aqui foi muito claro e simples para a compreensão das pessoas. Para que elas possam entender que sem Deus e sem Cristo, as pessoas não vão encontrar as respostas que precisam. As respostas úteis, importantes, sérias, decisivas em suas vidas. Como foi falado aqui. Então, eu espero que a humanidade entenda isso hoje. Todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI têm que entender isso claramente, para que possam se reconciliar com Deus, para que possam viver em torno da centralidade de Cristo, para que possam ter com Deus uma perfeita união. Só dessa forma a pessoa irá se satisfazer. Ela irá se realizar em Deus e em Cristo Jesus. Deus e Cristo Jesus vão completar o ser de qualquer pessoa. O vazio vai deixar de existir. A solidão não vai ter mais. Ela não vai perder o seu tempo. Pelo contrário, ela vai ganhar. Ela vai ganhar vida, ela vai ganhar esperança, ela vai ganhar um futuro com Cristo Jesus. Isso é bom demais. É isso que está faltando na humanidade hoje. Então, é hora de encontrar aquilo que pode te satisfazer. A graça de Cristo é suficiente. Ela pode, sim, bastar para você. Essa é a graça que a humanidade precisa ter. E eu espero que todos queiram isso. Eu espero mesmo. Através dessa reconciliação com Deus, tudo isso acontecerá na vida da pessoa. O tempo de refrigério para essas pessoas vai chegar. Elas vão ter descanso para suas almas em Cristo Jesus. Isso é bom demais. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro aqui
com o que foi dito aqui. Porque o que foi dito aqui é algo que a humanidade precisa ouvir hoje. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para todas as pessoas. É hora de se reconciliar com Deus e é hora de encontrar as respostas para a sua vida no próprio Deus. Eu espero que isso aconteça com você hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.